Cheguei! Juliana Góes Podcast. Vou até baixar o volume da voz. Juliana Góes Podcast chegou para você, meu bem. Hoje a gente vai falar sobre os incômodos que a gente tem com coisas triviais do dia a dia que muitas vezes a gente sente que tiram do sério, tá? É um episódio sobre a diferença entre fato e julgamento, que inclusive falei muito com Elisama Santos, que foi minha convidada maravilhosa. A Elisama faz um trabalho de comunicação não violenta, educação parental, assim, é musa diva da minha vida. Se você se identifica depois, ouve ou assiste o dela. E a Elisama plantou essa semente e eu quero voltar, mas de um lugar diferente. Eu quero focar mais em relacionamento hoje, por mais que talvez algumas de vocês não estejam num relacionamento, você se relaciona com a sua família também, né? Não é só o relacionamento afetivo. E a gente estava debatendo aqui nos bastidores, né? Cada um tem a sua questão. Eu, para quem já é minha seguidora raiz, antiga, sabe que eu e o Krika, a gente tinha... Eu e o Krika não, né? Apenas eu, tinha uma questão com a esponja que ficava dentro da pia. E eu passei anos do nosso relacionamento, que está durando 13 anos, tentando educá-lo de que não é dentro da pia que se deixa esponja. Depois de muita terapia e de muita reflexão, eu falei, tá, por que será que a gente insiste em mudar o outro, em adequar o outro, e por que a gente não dá um pouquinho do braço a torcer e se adequa minimamente? Eu não tô dizendo que isso é para tudo, tá? Porque para questões que envolvam valores, que envolvam respeito, não dá para você ficar dando o braço a torcer, você precisa colocar as cartas na mesa e debater seriamente. Mas tem tantas coisas que são detalhes que a gente transforma em problema, e é questão de perspectiva mesmo, né? Então, o lance da esponja dentro da pia, cara, assim, sabe onde foi que eu cheguei com isso? Era assim, primeiro, qual é o fato, né? Que nem a Elisama fala, qual é o fato? O fato não envolve um julgamento, uma opinião, uma percepção, é o fato. O fato é que a esponja, quando o Krika ajudava a lavar louça, porque hoje a gente tem uma máquina de lavar louça, então a gente nem sempre lava com a esponja ali, a gente vai enchendo a máquina e a máquina faz esse trabalho e eu amo, sou muito grata à vida da minha máquina de lavar louça. Mas teve, assim, a maior parte do tempo a gente não tinha e tava ali, né? Cada um fazendo um pouco, se ajudando e, cada vez que ele ia lavar louça, eram algumas questões. Ou não, né? Porque sempre ficava um talher ou dois ou um copo. E tem, naquela análise comportamental, diz que fala um dos perfis, eu não lembro qual é agora, se é dominante ou se é o influente, que sempre deixa uma coisinha, tipo, não conclui o bagulho. E daí, eu descobri com o passar dos anos de autoconhecimento que ele tem esse perfil que deixa um negocinho. Então, ele não lava, guarda e finaliza. Fica sempre um negocinho e não me pergunte por quê. Aí eu implicava com o negocinho que deixava, lavou tudo. Por que deixou, o liquidificador com a tampa faltando? E nem ele sabia explicar. E a questão da esponja virou uma briga, uma DR, eu não sei o quê, porque eu fui transformando o fato que era esponja dentro da pia em um julgamento que era. Ele não liga porque eu falo, ele não me ouve, ele não tá nem aí se isso me incomoda, eu sou invisível e eu não tenho voz. Olha isso! Então, gente, às vezes assim, eu quero que você pare e pense hoje. Uma coisa que você se incomoda constantemente. Quais são os significados e os julgamentos que você tá dando? Porque para e pensa, existe um fato. Se o seu julgamento, você vai ali toda vez reafirmando isso internamente, externamente, você vai criando uma verdade. E você vai alimentando, você vai, na verdade, criar uma ferida, você vai alimentar essa ferida e você vai, enfim, ir para um lugar que às vezes não é necessário. Então eu dei esses passos para trás e esse assunto surgiu hoje quando eu estava no grupo das minhas amigas no WhatsApp. Tava no banheiro, né, naquele momento que a gente senta e fica ali, tipo, no ócio internetico. Aí a minha amiga falou assim, mandou uma foto de um rolo de papel higiênico com, 2 folhinhas pra acabar. Ela, eu tô puérpera. A Flávia, amiga, te amo. Provavelmente a Pri, que é nossa amiga desde os 3 anos de idade, tá ouvindo esse episódio, amiga, também te amo. Vocês são mães agora, né?
Vocês estão vendo os paranauê novo que acontece na nossa vida e às vezes a nossa paciência e a nossa interpretação de fatos e a nossa geração de julgamentos, elas ganham, assim, né, um novo repertório depois que a gente tem filhos ou se torna cuidador, né? Porque a gente fica muito à flor da pele. A Flávia mandou essa foto icônica do rolinho de papel higiênico no final, com só 2 folhinhas de papel. De fato, eu tô aqui no banheiro, meu aniversário, meu marido não pensa em mim, eu tô aqui, não tem ninguém pra vir me dar um papel, eu tô sentada. Eu falei, meu Deus, ela tá puérpera aí, ela tá passando por tanta coisa que às vezes o rolinho naquele momento é a gota d'água. É a gota d'água. E eu queria muito, que eu tava assim, tipo, numa correria, eu acabei não mandando mensagem, mas eu vou ligar pra ela e vou trocar uma ideia com ela. Porque às vezes é a partir de um pequeno fato que você vai dando um julgamento, uma interpretação tão distorcida, gente. Eu falo isso do lugar de quem já fez muito e ainda faz. Pro seu relacionamento, pro seu parceiro, pra pessoa que tá do seu lado. E tudo bem que enche o saco. O nosso tema aqui foi falando de volume, né? Volume da televisão, que muitas vezes a pessoa que convive com você deixa o volume nas alturas e você tá tentando se concentrar e não chega num consenso e fica aquela coisa toda. Eu, depois que descobri o cancelamento de ruído do fone, eu confesso que minha vida mudou. Então, muitas vezes é assim, tipo, diante da sua realidade de hoje, como você se adapta minimamente, desde que não comprometa seus valores, desde que não comprometa respeito, que não invada, de fato, o seu espaço, que é importante pra você, mas assim, às vezes a energia que você vai dedicar pra tentar mudar a pessoa e mudar o estilo de vida que existiu a vida inteira, é tão grande que você, para não ficar passando esse perrengue emocional, esse cansaço, se adapta um pouquinho e tudo bem, se realmente for relevante, se você entender que diante desse fato precisa ser sentado, conversado, feitos ajustes, aí você faz. Mas entende o quanto que você pode sair desse lugar do julgamento? Porque a gente julga quando a gente está no lugar da vítima também, né? E é tudo com a gente fica ali, tipo, indefeso, fica paralisado, mas você tem escolha de interpretação sobre aquilo. Então, dá 2 passinhos para trás, entende como você pode interpretar, como você pode reagir, como você pode se adaptar. Eu acho que esse é o ponto-chave. Então, diante de um incômodo, lembra de uma coisa. Não é alguém ou algo que te incomoda, que te estressa, que te irrita. Se você tá no papel de protagonista e não mais no papel de vítima, é você que se irrita, é você que se estressa, é você que se incomoda, você escolheu essa reação. Faz sentido para você? Porque eu aprendi isso há alguns anos e eu falei, gente, é o início da descoberta da autorresponsabilidade. Então, diante dos fatos que têm acontecido, como que você está reagindo? Como você pode reagir melhor? E daí, eu percebi uma evolução minha que eu quero comemorar junto com vocês. Ontem, a minha mãe, ela ajuda a buscar as crianças na escola. E daí, eu desci com um crica para receber as crianças na garagem. E aí, ele queria comprar alguma coisa no mercado. Ele falou, vamos lá no mercado? Daí fomos todos. Minha mãe levou a gente. E a gente chegou no mercado e as crianças, quando voltam da escola, eu não sei o que acontece, que parece que elas não passaram a tarde na escola ou a manhã na escola, que elas voltam numa pilha, gente. E aí, corre pra cá, corre pra lá e grita e faz bagunça, aquela coisa toda. E aí eu quero te provocar mais um pouquinho. O quanto dos seus incômodos e reações são permeados pelas pessoas que te educaram, que fizeram parte da sua infância. Por quê? Eu percebi que enquanto mãe eu estava sendo muito como a minha mãe. E as crianças estavam no mercado correndo, eu tava vendo a hora que ia cair, tipo, o setor de frutas, as maçãs rolando. E eu falei, beleza, Juliana, quanto de energia você tem agora? Pouco, tá bom. Tá tudo sob controle? Em parte, sim. Precisa intervir? Ai, quer saber? Não, o mercado tava vazio, não tava lotado, então deixa eles gritando e brincando. Eles estavam brincando, gente. Se eles estivessem se batendo, puxando o cabelo, eles estavam felizes, dando risada. Que sentimento bom. Aí, quando eu vi, a minha mãe tava como? E a minha mãe faz muito shh, shh, shh. E eu fazia igual.
muitas vezes, quando eles começavam a elevar a voz, porque eu aprendi que tinha que falar baixo, que tinha que, né, aquela coisa, o respeito pelo ambiente, o tal, não sei o que lá. E realmente a minha mãe deve ter passado por isso com a mãe dela também. Com o pai dela também, provavelmente. Né? Filha de militar, uma mãe, né? Minha mãe, né, filha de militar, e a mãe dela mais tradicional, mais provavelmente quadradinha. Então, assim, ela deve ter passado muito por isso. E ela fez isso comigo, ela faz isso com os meus filhos. E aí, naquele momento, eu falei, tá, o que eu escolho fazer? Eu escolho ir lá, falar pra minha mãe, deixa eles brincando, não estão fazendo nada. Tá, cara, minha mãe tem 73 anos. Isso fere meus valores? Isso não. Se fosse alguma coisa de educação que ela intervisse e eu não concordasse, eu ia realmente parar e falar com ela e falar, ó, aqui não é assim que vai funcionar, como eu já fiz. Eu já fiz. Às vezes é importante ter conversas difíceis ali, né? Isso fere meus valores, isso fere o respeito, isso é um problema? Não é um problema. Como eu quero reagir? Não fazer nada. Tô aqui, curtindo, tô dando risada com eles, tô correndo atrás deles, tô leve. Não preciso fazer nada demais. Não preciso parar essa situação. Minha mãe vai continuar fazendo mas ela é ela, eu sou eu. Então, assim, gente, é uma reflexão aqui sobre o quanto que você tá reproduzindo um comportamento e um julgamento e possivelmente tendo reações que não precisam mais ser suas. E eu tenho certeza que em algum aspecto, assim, a gente nem descobriu que isso não é nosso. Mas se questiona, é o ponto de partida. Eu amo minha mãe, sou a maior fã dela. Mas hoje eu sou feliz também por deixar ela saber que eu penso diferente. Porque a gente insiste em pensar como os nossos pais, até como uma questão de respeito e honra. Mas que bonito você poder despertar para quem é você e poder agir de acordo com quem você é e com quem você está se tornando e viver em paz. E talvez seus familiares não vão concordar, mas que você concorde, que você se aprove, que você se aceite e tudo bem. Deixa cada um ser do jeito que é, na medida do possível, porque tem coisas que precisam ser conversadas e revistas, mas tem muita coisa que a gente fica lá se estressando, se irritando e se incomodando, que não precisa ser assim. E é com essa mensagem que eu encerro esse programa, meu bem. Então, se você tá aí no rolinho do papel higiênico acabando, não precisa xingar o seu companheiro. Não é a nossa diretora brigando comigo, eu tô fazendo barulho. Gente, é sério. Não precisa achar que seu companheiro não liga pra você, que sua vida é irrelevante porque ele não pôs outro rolo de papel higiênico. Provavelmente ele tava pensando em outra coisa. Provavelmente, se a pessoa tem uma mente ágil e dinâmica, ela não repara em detalhes, como crica. É um problema? Eu achava que era muito um problema, mas hoje eu vejo como uma característica. Como que eu posso me adaptar? Todos os meus rolos de papel higiênico ficam no armário, perfeitamente alcançável na frente da privada. Então, eu já passei por isso, Flávia. Amiga, coloque um cestinho com rolinhos no seu banheiro. O casamento de vocês agradece. É assim, tem coisas que eu ainda exijo. E tem coisas que eu ainda sento e falo, não quero que seja assim, não aceito. Seguinte, eu tenho ainda conversas com Crica, mas eu não vou lá e falo, você é um não sei o que lá porque você faz não sei o que lá. Eu vou e falo, ó, eu preciso do meu carregador ao meu alcance. Os meus carregadores de computador, de telefone, de relógio, eles têm adesivos da Disney. Ai, Ju, você é fã da Disney? Em partes, mas não por isso, é para ele saber que é meu. Entendeu? Porque daí eu falo pra ele, ó, o problema não é você usar nada, o problema é quando eu precisar não tá lá, eu perder tempo nessa saga de procurar e eu passar um perrenguinho por causa de você. É isso, entendeu? Quando você pega o meu carregador e não me devolve, quando você perde o seu e usa o meu, e não tem nenhum pra mim, o que eu sinto é que... O que eu sinto? Como eu poderia dizer isso? Só eu fazendo terapia comigo mesma. Eu sinto que eu tô atrasando, eu tô perdendo tempo. É uma coisa que eu não tinha que lidar naquele momento, eu tô tendo que lidar. Tipo, e claro que a vida vai trazer um monte de surpresas, mas eu quero o meu carregador no lugar. Ok? Então isso eu ainda tenho umas DRs, mas a esponja dentro da pia eu já abstraí. E daí eu sigo aqui, né, eventualmente com carregadores reserva, e mesmo tendo pelo menos uns 4 em casa, tem vezes que eu não acho. E daí eu já deixo escondido, entendeu? Eu me adaptei.
Eu escondo, porque daí ele não sabe onde tá. Aí ele que lute. Ele que lute, gente, porque, né, a gente tem que também ter os nossos recursos de defesa. Eu amo meu marido, mas, cara, ele some com as coisas, até com as minhas. Então, assim, preciso achar que ele que não me respeita, que não isso, que eu não preciso levar para o julgamento, mas eu preciso entender que esse fato me prejudica e ele precisa saber que esse fato me prejudica. Combinado? É isso? É isso, gente. Então, ó, eu desejo uma vida com um rolinho de papel na sua frente. Desejo uma vida com um carregador ao seu alcance e com a esponja onde for melhor para todos. Que isso não vire problemas. Um beijo, gente. Eu te vejo no próximo.